turminhas, tudo bem, meus amores? Vamos dar início a mais um dia de aula, tá? Hoje apresentando o conteúdo de história, que é da atividade que vocês vão fazer no livro, tá? A mensagem do dia hoje é: para hoje um desejo, que os teus dias sejam cheios de paz e teu coração carregado de fé, tá? Fé sempre para que Papai do Céu logo realize os nossos pedidos, que é estarmos juntos de novo. Então, bom dia a todos e vamos dar início à nossa aula de história. Tenham um dia maravilhoso. Nós vamos falar, gente, sobre os índios, tá? Esse grupo de pessoas que são iguais a nós. A diferença é que eles têm os costumes diferentes dos nossos e nos ensinaram muitas coisas, tá? Os índios moravam aqui quando os portugueses chegaram. Eles não sabiam o que era civilização, ou seja, eles não sabiam que existiam outras pessoas, eles não sabiam que existiam roupas, eles não tinham conhecimento do que o ser humano poderia fazer, além de viver nas florestas, que aqui tudo era floresta. Eles não sabiam o que era trabalho, tá? A não ser que, claro que eles sempre trabalharam, né? Retirando coisas da natureza, fazendo suas casas. Mas o trabalho que os portugueses ensinaram, né, para o grupo indígena, é diferente. É um trabalho que eles nunca imaginavam, eles não conheciam os objetos que foram apresentados a eles, tá? Esse grupo é muito importante, faz parte da história do nosso país. Sem eles, o Brasil não era o que é, porque os portugueses chegaram, ensinaram e trouxeram muitas coisas, mas os índios também aqui plantavam já. Os índios já tinham modelos de casas, mesmo sendo com materiais da natureza. Muitas coisas que nós sabemos hoje, muitas tradições, nós devemos aos indígenas, tá? Dormir na rede, por exemplo, que é tão bom, né? Tão gostoso, é tradição dos indígenas. Então, a gente deve muito aos índios, tá? Os índios passados e os índios de hoje, que hoje em dia eles já se adaptaram à modernidade, muitos são formados, nem todos moram mais nas florestas, ainda tem os grupos que moram, tá? Mas muitos já se formaram em universidades, são médicos, têm uma profissão já, certo? Já vive na cidade. Então, a gente vai falar do assunto que tem lá no livro de vocês. Além de falar das índios, a gente vai falar de um grupo específico, né? Cada grupo tem um nome, cada tribo tem um nome, é chamada de um nome. A gente vai falar sobre as aldeias Kayapó, tá? A gente vai ver o que são aldeias e sobre as decisões do grupo, como é que eles tomam decisões. A gente sabe que em todo grupo é necessário que todos participem, né? Que todos falem, pensem. E com os índios não é diferente, né? Claro que eles têm costumes diferentes do nosso, então eles decidem o que tem que decidir de forma diferente também da gente. Mas eles têm um grupo, eles têm uma rotina, tá? Então, a gente vai falar sobre essa tribo, sobre esse grupo, Kayapó, tá? As aldeias. A gente vai já ver o que são aldeias também. No Brasil, gente, há centenas de povos indígenas, grupos diferentes, tá? Cada um desse grupo é como se fosse na cidade, grupos em lugares diferentes. Cada um eles têm seus costumes, ou seja, seu jeito de falar, de vestir, as festas próprias, tem suas tradições, né? Cada lugar tem suas comemorações, tem sua língua, ou seja, o jeito de falar, como se fala, nem todos falam do mesmo jeito, né? Cada grupo tem uma linguagem de falar. E o seu jeito de morar, ou seja, tem grupos, tem tribos que eles moram várias famílias separadas, mas tem grupos que não, que é todo mundo junto. A gente vai já ver sobre isso. O conjunto de moradias indígenas forma uma aldeia. Então, quando perguntar na prova, quando perguntar na alguma atividade,
o que é uma aldeia indígena? É um conjunto de moradia dos índios, tá? Uma aldeia é um conjunto de moradia dos índios, certo? E essas moradias, gente, elas podem ser habitadas por uma família, como eu falei, tá? Por uma família ou por várias delas, tá? Ah, tia, como assim? Eles fazem uma grande casa de palha, porque os índios eles retiram materiais da natureza para fazer suas casas. Claro que já tem os que moram em regiões menos afastadas, né? Em florestas, mas regiões mais próximas da cidade, que eles já usam os materiais também que a gente usa, tá? Não todos, mas alguns sim. Então, tem uns que moram em casas separadas, como esse aqui da imagem, ocas, são chamados ocas. E tem outros que compartilham a mesma casa, várias famílias na mesma casa, tá? É uma grande casa de palhas, enorme, só tem um espaço no meio, não tem divisão de quarto nem nada, são armados redes, por isso que nós temos a tradição de dormir em rede dos indígenas, tá? Então, eles têm esse hábito de morar todo mundo junto também, não todos os grupos, mas tem grupo que sim, que eles moram na mesma casa, várias famílias. E não tem esse negócio de quarto, cozinha, não. É uma área grande e todo mundo respeita o espaço do outro, a opinião do outro, não tem briga nem nada, eles se organizam direitinho. Nas construções são usados materiais retirados da natureza, tá? Em grande parte dos grupos são usados ainda retirados da natureza, os materiais. Como eu disse, tem alguns que já moram mais perto da cidade, já usam o adobe, né? Já usam materiais mais parecidos com os da cidade. Claro que não igual, né? Mas alguns sim. A madeira, eles usam madeira, usam cipó e folhas, tá? Os que moram na floresta sempre utilizam bastante a palha, o cipó, né, as folhas para fazer suas ocas, que ocas são as casas dos índios. Alguns povos, gente, as aldeias ficam em torno de uma grande praça circular, ou seja, olha aqui a imagem, uma do lado da outra, tá, as casinhas, em forma de círculo. E aqui no centro é onde eles se reúnem para tomar as decisões, né? Cada um nos grupos indígenas tem suas funções, as crianças, as mulheres, os homens, cada um ajuda de uma forma, ninguém faz o trabalho sozinho não, tá? Então aqui eles se reúnem para comemorar, para conversar, para tomar as decisões, tá? Não são todas as aldeias que se formam, que as ocas ficam em forma de círculo, né? Tem os que moram numa grande casa, muitas famílias, no caso, moram numa grande casa uma grande moradia indígena, certo? Então, nela também, nessa praça circular, são realizadas cerimônias religiosas, as festas e os jogos, que eu disse, né? Comemorar. Essas aldeias circulares são encontradas entre alguns povos da região central e norte do Brasil, tá? Não é, como eu disse, não são grupos iguais, não é em todo lugar que eles fazem isso, que tem essas aldeias circulares, as ocas uma do lado da outra em forma de círculo, espaço, né? Não é igual, tá? Os grupos indígenas são como qualquer outro grupo social. É como se fosse aqui o nós em Chapadinha e o pessoal lá em São Luís. Eles têm costumes diferentes que nós não temos aqui. Não tão diferente do nosso, mas tem alguns que sim, né? Então, nenhum grupo indígena é igual também, porque são pessoas diferentes, são costumes diferentes, né? Costumes diferentes, hábitos diferentes, né? Então, lembrem disso. Os grupos indígenas, eles têm formas de se organizar diferentes também, certo? Então é isso, meus amores. Bom dia. Que o dia de vocês seja muito abençoado por Deus. Que Deus proteja todos vocês, livre de todos os males. Bons estudos, boa aula de história, boa aula de inglês. Um beijão da tia Gel. Fique na companhia de Deus. E até amanhã, com fé em Deus.